Você já parou para pensar quem está entrando na sua casa e mexendo com a sua paz? A Bíblia alerta: nem todos que batem à sua porta trazem bênçãos. O lar é muito mais do que um lugar onde descansamos o corpo depois de um dia longo. Ele é um refúgio, um espaço onde nossas emoções, nossa fé e nossa paz encontram abrigo. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo não fala apenas de sentimentos, mas de algo mais profundo. Nossa essência espiritual, nossas escolhas e o que permitimos que nos influencie. Pense por um instante. Quem entra na sua casa, quem atravessa a porta do seu lar e, com isso, ganha acesso ao seu mundo interior, não é uma questão trivial. Vivemos em um tempo em que as pressões do mundo nos empurram a abrir as portas sem pensar. Mas a palavra de Deus nos chama a ser vigilantes. Hoje, começaremos uma jornada para entender 5 tipos de pessoas que não deveriam pisar no nosso espaço sagrado, não por capricho, mas porque a presença delas pode abalar a paz que Deus quer para nós. Vamos explorar isso juntos, refletindo sobre como proteger o que realmente importa. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você quer proteger seu lar. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder nenhuma dica poderosa. 1. A importância do lar espiritual. Nos dias atuais, é fácil perder de vista a importância de cuidar do nosso entorno espiritual. A correria do trabalho, as redes sociais, as conversas casuais, tudo isso nos distrai. Quantas vezes você já deixou alguém entrar na sua casa sem considerar o impacto que essa pessoa poderia ter? Talvez fosse um amigo de longa data, um colega de trabalho ou até um parente. A princípio, parece inofensivo. Afinal, é só uma visita, uma conversa rápida. Mas a Bíblia nos alerta que as influências que acolhemos têm poder. Em Gálatas 5, versículo 9, Paulo escreve: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pequena influência pode crescer e transformar tudo ao seu redor, para o bem ou para o mal. Nosso lar não é apenas um endereço físico, é o lugar onde nossa espiritualidade ganha forma, onde nossas crianças aprendem valores, onde buscamos força para enfrentar o mundo lá fora. Se não tomarmos cuidado com quem convidamos, corremos o risco de permitir que sementes de confusão sejam plantadas bem debaixo do nosso teto. Imagine uma casa à beira de um rio calmo. A água reflete o céu e o silêncio traz paz. Agora, pense em alguém jogando pedras nesse rio. Uma pedra pequena já cria ondas, mas muitas pedras, uma após a outra, transformam a calma em agitação. Assim, são as pessoas que trazem influências negativas para dentro do nosso lar. Elas podem não parecer perigosas à primeira vista, mas, com o tempo, suas palavras, suas atitudes e seus valores começam a mudar a atmosfera. Por isso, antes de abrir a porta, precisamos perguntar: essa pessoa está trazendo algo que edifica ou algo que destrói? Deus nos deu o lar como um presente, um lugar para ouvir sua voz e viver sua vontade. Quando negligenciamos essa responsabilidade, abrimos espaço para o caos, mesmo sem perceber. 2. Pessoas que promovem o pecado sem arrependimento. Hoje, vamos começar falando de um tipo específico de pessoa que representa um risco real: aquela que promove o pecado sem arrependimento. Prepare-se, porque essa reflexão pode mudar a maneira como você vê as relações ao seu redor. Quando falamos de alguém que promove o pecado sem arrependimento, não estamos apontando o dedo para quem luta contra falhas e busca se corrigir. Todos nós pecamos, como diz Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A diferença está na postura. Há pessoas que caem, reconhecem o erro e procuram a graça de Deus,
para se levantar, mas há outras que não apenas caem, como escolhem viver no chão, orgulhosas da queda. Elas não se arrependem, não buscam mudança, pelo contrário, defendem o pecado como se fosse uma virtude, um estilo de vida aceitável. Essas são as que a Bíblia nos alerta para evitar. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, lemos: Não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo é um grito de alerta. Não é sobre julgar os outros, mas sobre proteger o que Deus plantou em nós. Quem vive no pecado sem arrependimento não só ignora a palavra de Deus, como tenta convencer os outros de que o erro é normal. Pense em uma situação comum. Você convida um amigo para jantar em casa. Ele chega, senta-se à mesa e começa a falar sobre sua vida. Entre risadas, ele conta como enganou alguém no trabalho para ganhar uma promoção. Ele não demonstra remorso. Na verdade, ri da situação e diz que todo mundo faz isso. A princípio, você pode achar que é só uma história, algo passageiro. Mas com o tempo, essas conversas se repetem. Ele fala de traições como se fossem aventuras, de mentiras como estratégias inteligentes. Aos poucos, você começa a se perguntar: será que estou sendo rígido demais? Será que o certo e o errado são tão relativos assim? Esse é o perigo. A presença constante de alguém que normaliza o pecado pode fazer você baixar a guarda. O que antes era claro, a verdade de Deus, começa a parecer nebuloso, e o lar, que deveria ser um lugar de luz, fica cheio de sombras. Gostou da ideia? Comente fé e clique no sininho para receber alertas. Fique até o final, tem uma surpresa que vai te impactar. Para ilustrar, imagine a história de Lucas, um jovem pai de família. Lucas tinha uma fé sólida e fazia questão de orar com sua esposa e filhos todas as noites. Um dia, ele reencontrou um velho amigo de escola, Marcos, e o convidou para visitar sua casa. Marcos era divertido, carismático, mas tinha um jeito peculiar de ver a vida. Ele contava histórias sobre festas regadas a excessos, sobre como aproveitava a vida sem se preocupar com regras. No início, Lucas ria e mudava de assunto, mas Marcos voltava sempre, trazendo suas ideias. Um dia, ele disse a Lucas: Você leva essa coisa de igreja muito a sério. Relaxe um pouco. Viva o momento. Aos poucos, Lucas começou a faltar aos cultos, a justificar pequenas mentiras no trabalho. Sua esposa notou a mudança, mas ele dizia que era só uma fase. O que começou como uma visita casual virou uma influência que abalou a fé de uma família inteira. Marcos não era um vilão declarado. Ele apenas vivia sem arrependimento e espalhava isso como se fosse sabedoria. A Bíblia é clara sobre o que fazer nesses casos. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo pergunta: Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Não é uma sugestão, mas uma orientação firme. Deus nos chama a separar o que é santo do que é profano. Não por arrogância, mas por amor à nossa própria alma. Quem promove o pecado sem arrependimento não está apenas vivendo sua vida, está desafiando os valores que você escolheu seguir. E no lar, onde a paz deveria reinar, essa influência é como um vento que apaga a chama da fé. Não se engane, o pecado não entra gritando, ele chega em silêncio, em conversas descontraídas, em piadas que parecem inofensivas. Mas, como diz Tiago, 1 versículo 15, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte da paz, da alegria e da proximidade com Deus. Então, como identificar essas pessoas? Elas nem sempre são óbvias. Não aparecem com um cartaz dizendo "sou um perigo". Muitas vezes, são charmosas, convincentes, até gentis. O que as denuncia é a falta de remorso,
Elas falam do erro com naturalidade, como se fosse parte da vida. Podem ser amigos que defendem a desonestidade como esperteza, colegas que ridicularizam a fidelidade no casamento ou até familiares que vivem em rebeldia contra Deus e esperam que você aceite isso como normal. O problema não é o pecado em si, todos lutamos contra ele. O problema é a recusa em reconhecê-lo como tal. Em Apocalipse 3, versículo 19, Deus diz: Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem rejeita essa repreensão, rejeita o amor de Deus. E ao entrar no seu lar, pode levar você a fazer o mesmo. Proteger o lar dessas influências exige coragem. Não é fácil dizer não a alguém que você gosta, especialmente se há laços antigos ou afetivos. Mas pense nisso como um jardineiro cuidando de suas plantas. Ele não deixa ervas daninhas crescerem livremente. Ele as arranca para que as flores possam florescer. Da mesma forma, precisamos ser firmes para preservar o que Deus nos deu. Isso não significa fechar a porta na cara de todo mundo que erra. Jesus comia com pecadores, afinal. A diferença é que ele os chamava ao arrependimento, não os deixava confortáveis no erro. Se alguém em sua vida insiste em glorificar o pecado, é hora de repensar o espaço que você dá a essa pessoa. Talvez não seja um corte total, mas um limite claro. Aqui nesse lar, buscamos a vontade de Deus. No fim, o que está em jogo é a sua paz. O lar é onde você recarrega as energias, onde encontra força para o dia seguinte. Se ele se tornar um lugar de dúvida, de confusão espiritual, como você vai resistir ao mundo lá fora? Em Salmos 119, versículo 165, está escrito: Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Amar a lei de Deus é viver de acordo com ela e proteger seu espaço das influências que a desprezam. Quem promove o pecado sem arrependimento é como um ladrão silencioso, roubando aos poucos o que você construiu com tanto esforço. Não deixe isso acontecer. Seja vigilante, seja sábio e mantenha seu lar como um santuário de luz, onde a voz de Deus ecoa mais alto que qualquer outra. Quer saber quem evitar no seu lar? Deixe um like, inscreva-se no canal e comente "Quero paz". Tem algo especial te esperando no final. Terceiro, os semeadores de discórdia. Nosso lar deveria ser um lugar de tranquilidade, um espaço onde as tensões do mundo ficam do lado de fora e a harmonia prevalece. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que, onde quer que estejam, carregam consigo uma energia que agita, divide e destrói a paz. A Bíblia nos adverte sobre isso em Provérbios 26, versículo 20. Onde não há lenha, o fogo se apaga, e onde não há mexeriqueiro, a contenda cessa. Esse versículo nos ensina uma verdade simples, porém poderosa. Os conflitos só persistem quando alguém os alimenta. Hoje, vamos falar sobre os semeadores de discórdia, aqueles que transformam conversas em batalhas e relações em campos de guerra. Eles podem não chegar com intenções declaradamente ruins, mas o resultado de sua presença é sempre o mesmo. A paz que Deus deseja para nosso lar é ameaçada. A discórdia não é apenas uma briga barulhenta. Ela pode começar de forma sutil, com um comentário mal colocado, uma crítica disfarçada de brincadeira ou uma fofoca que parece inofensiva. Pense em um jantar em família. Todos estão reunidos, rindo, compartilhando histórias. De repente, alguém diz algo como: "Eu ouvi que fulano não está indo bem no trabalho. Parece que ele não é tão competente quanto diz." O clima muda. Alguém defende o fulano, outro retruca, e em poucos minutos, o que era uma noite agradável vira um debate acalorado. Quem soltou aquele comentário pode até sorrir, como se não tivesse feito nada demais, mas a semente da divisão já foi plantada. Esse é o jeito
dos semeadores de discórdia. Eles jogam uma faísca e deixam os outros lidarem com o incêndio. A Bíblia nos diz, em Provérbios 16, versículo 28, o homem perverso instiga a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Essas palavras mostram como a discórdia tem o poder de romper laços profundos. Essas pessoas nem sempre são estranhos. Às vezes, estão mais perto do que gostaríamos. Um parente que adora apontar defeitos, um amigo que vive criando rivalidades, um vizinho que transforma qualquer conversa em competição. Elas têm um talento especial para encontrar brechas, para tocar em assuntos delicados que sabem que vão gerar atrito. Pode ser uma crítica ao modo como você educa seus filhos, uma insinuação sobre as escolhas de outra pessoa ou até uma comparação velada que deixa todo mundo desconfortável. O resultado? O lar, que deveria ser um refúgio, vira um lugar de tensão. Em Efésios 4, versículo 3, Paulo nos exorta, procurando com diligência guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso não é um pedido casual, é uma missão. A paz no lar é uma responsabilidade espiritual e os semeadores de discórdia são uma ameaça direta a essa missão. Para entender melhor, pense na história de Ana, uma mãe que sempre sonhou com uma família unida. Ela e o marido, Pedro, tinham 3 filhos e faziam questão de manter a casa como um lugar de amor e apoio. Um dia, a irmã de Pedro, Carla, passou a visitar mais vezes. Carla era falante, cheia de energia, mas tinha um hábito perigoso. Ela adorava falar sobre os outros. Numa tarde, enquanto tomavam café, ela disse: "Vocês já notaram como João, o mais velho, está meio preguiçoso? Acho que vocês estão mimando ele demais." Ana tentou ignorar, mas Pedro ficou na defensiva. Uma conversa virou uma discussão sobre como criar os filhos e o clima ficou pesado. Nas semanas seguintes, Carla voltou com mais comentários sobre o trabalho de Pedro, sobre as escolhas de Ana, sobre os vizinhos. Cada visita deixava uma marca. Os filhos começaram a brigar mais. Pedro e Ana passaram a se irritar com facilidade. O que era um lar de paz virou um espaço de desconfiança. Carla não queria destruir a família, mas sua mania de semear discórdia fez exatamente isso. Antes de tudo, comente 5. Se você ama sua família, curta, inscreva-se e assista até o fim para uma revelação que vai mudar sua visão. O impacto dessas influências vai além do momento. Quando a discórdia entra no lar, ela deixa rastros. Palavras duras ecoam na mente, ressentimentos crescem e a união, que deveria ser a base da família, começa a rachar. Em Romanos 12, versículo 18, a Bíblia nos orienta: "Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." Esse "se possível" reconhece que nem sempre conseguimos evitar o conflito lá fora, mas, no nosso lar, onde temos controle, a paz deve ser prioridade. Os semeadores de discórdia roubam essa possibilidade. Eles transformam o que deveria ser um lugar de descanso em um campo de batalha emocional. E o pior, muitas vezes, nem percebem o estrago que causam. Para eles, é só uma opinião, uma observação qualquer. Mas como diz Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quem vive provocando não traz brandura, traz dureza. Identificar essas pessoas exige atenção. Elas não chegam anunciando que vieram para criar problemas. Pelo contrário, muitas vezes parecem preocupadas, como se estivessem ajudando. "Eu só disse isso porque me preocupo com você", dizem, enquanto o veneno das suas palavras já está se espalhando. Outras vezes, elas se escondem atrás do humor. "Calma, foi só uma brincadeira." Mas brincadeiras que ferem, que dividem, não têm lugar num lar que busca a vontade de Deus. Em Tiago 3,
versículo 16, lemos: Pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. Essas pessoas, mesmo sem malícia consciente, não priorizam a unidade. E quando permitimos que esses corações entrem em nossa casa, abrimos a porta para a perturbação. O que fazer então? A resposta não é sempre expulsar essas pessoas da nossa vida, até porque, em muitos casos, elas são parte da família ou do nosso círculo próximo. Mas podemos estabelecer limites. Pense num jardim. Você não arranca todas as plantas só porque algumas têm espinhos. Você poda, protege as flores mais frágeis. Da mesma forma, com os semeadores de discórdia, podemos dizer não às conversas que dividem. Se alguém começa a falar mal de outro, mude o assunto. Se insiste em críticas que só geram atrito, deixe claro que seu lar é um lugar de paz, não de contenda. Jesus nos ensina, em Mateus 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser passivo, é agir com sabedoria para preservar o que é bom. Às vezes, porém, o limite precisa ser mais firme. Imagine uma colega de trabalho, Paula, que sempre visita sua casa depois do expediente. Ela chega cheia de histórias, mas todas giram em torno de fofocas do escritório. Você não vai acreditar no que a chefe disse hoje? Ela começa, e logo está falando mal de todo mundo. No início, você ouve por educação, mas logo percebe que essas conversas estão te deixando ansioso, julgando pessoas que nem conhece direito. Sua casa, que era um lugar para relaxar, vira um depósito de intrigas. Um dia, você decide agir. Paula, eu gosto da sua companhia, mas prefiro não falar sobre o trabalho aqui. Vamos conversar sobre outra coisa. Ela pode se ofender, mas sua paz vale mais. Em Colossenses 3, versículo 15, Paulo escreve: Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Deixe a paz decidir quem fica e quem vai. Proteger o lar da discórdia não é só sobre evitar brigas, é sobre cultivar um ambiente onde o Espírito de Deus possa fluir livremente. Quando há contenda, o amor esfria. As orações se tornam difíceis e a presença divina é abafada pelo barulho das palavras humanas. Em Filipenses 4, versículo 7, a promessa é clara: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas essa paz não vem sozinha. Ela exige que façamos nossa parte, escolhendo com cuidado quem entra no nosso espaço. Os semeadores de discórdia são como nuvens que escondem o sol. Não destroem a luz, mas a tornam menos visível. Cabe a nós dissipar essas nuvens. E se a discórdia já estiver instalada? Talvez você perceba que seu lar já está tomado por tensões, que as vozes que dividem já ecoam há tempos. Não é tarde para mudar. Comece buscando a Deus em oração, pedindo sabedoria para restaurar a harmonia. Depois, identifique as fontes do problema. Pode ser um hábito seu de reagir com raiva ou a presença constante de alguém que alimenta conflitos. Em Provérbios 17, versículo 14, a Bíblia diz: O princípio da contenda é como o soltar das águas. Deixa, pois, a contenda antes que sejas envolvido. Pare o ciclo antes que ele cresça. Converse com sua família, estabeleça regras de respeito mútuo e, se necessário, afaste-se temporariamente de quem não quer a paz. No fim, o lar é um reflexo do que permitimos florescer dentro dele. Os semeadores de discórdia podem parecer inofensivos, mas suas palavras são como vento que derruba o que está fraco. Não deixe seu refúgio espiritual ser abalado. Seja firme, seja sábio e escolha a paz acima de tudo. Deus nos deu um lugar para chamar de nosso, onde sua voz deve ser a mais alta. Que os semeadores de discórdia fiquem do lado de fora
e que dentro reine o amor, a unidade e a tranquilidade que vem do alto. Vamos lá? Deixe um coração nos comentários, dê um like e se inscreva. Não saia antes do final, tem um recado especial para você. Quarto, os materialistas. Vivemos numa era em que o valor de uma pessoa muitas vezes é medido pelo que ela possui. Carros brilhantes, casas espaçosas, roupas de marca. Tudo isso parece gritar que a felicidade está nas coisas que podemos tocar. Mas no fundo, sabemos que há algo errado nessa lógica. A Bíblia nos confronta com uma verdade direta. Em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse versículo não deixa margem para dúvidas. O materialismo é um rival silencioso da nossa fé. Quando alguém preso a essa mentalidade entra no nosso lar, traz consigo uma visão que desvaloriza o eterno em favor do temporário. Hoje, vamos mergulhar nesse perigo, entender como ele se infiltra e aprender a manter nosso foco no que realmente importa. O materialismo não é apenas o desejo de ter coisas, é uma forma de enxergar a vida. Ele nos diz que o sucesso se mede em números, o saldo da conta bancária, o tamanho da televisão, a quantidade de curtidas nas redes sociais. Basta abrir o celular para sermos bombardeados com propagandas prometendo que o próximo gadget ou a próxima viagem vai nos completar. E no meio disso, há pessoas que compram essa ideia e a vivem com paixão. Elas entram na nossa casa falando de suas conquistas materiais como se fossem troféus. E sem percebermos, começamos a comparar nossas vidas com as delas. O lar, que deveria ser um lugar de descanso espiritual, vira um palco de insatisfação. Em Lucas 12, versículo 15, Jesus alerta: Tende cuidado e guardai-vos de toda forma de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida verdadeira não está nas coisas, está em Deus. Essas pessoas nem sempre são arrogantes ou exibidas. Às vezes, são gentis, generosas até, mas sua visão de mundo é dominada pelo que é visível. Pense num colega que visita sua casa e passa a noite contando sobre o carro novo que comprou, o aumento que conseguiu, os planos para uma reforma caríssima. Ele não está te julgando, apenas vive num universo onde essas coisas definem quem ele é. Aos poucos, você começa a se perguntar: será que estou ficando para trás? Será que minha vida simples não é suficiente? Esse é o veneno do materialismo. Ele planta a semente da inquietação. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, Paulo nos lembra: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro em si que é o problema, mas o amor por ele, que distorce nossas prioridades. Para ilustrar, imagine Mariana, uma jovem mãe que trabalhava duro para sustentar sua família. Ela e o marido, Carlos, viviam numa casa modesta, mas cheia de alegria. Eles oravam juntos, ensinavam os filhos a valorizar o amor e a fé acima de tudo. Um dia, uma prima distante, Lúcia, veio passar uma semana com eles. Lúcia era bem-sucedida, sempre vestida com roupas caras e cheia de histórias sobre suas viagens pelo mundo. Durante o jantar, ela falava sem parar: Vocês já pensaram em trocar esse sofá? Está tão ultrapassado. E essa vizinhança? Não sei como aguentam. Mariana tentou não ligar, mas as palavras de Lúcia começaram a pesar. Ela olhou ao redor e, pela primeira vez, sentiu vergonha da casa que tanto amava. Carlos, que antes se orgulhava de sua vida simples, passou a trabalhar horas extras, sonhando com um carro igual ao da prima. A paz da família foi trocada por uma busca frenética por mais.
Lúcia não queria fazer mal, mas sua visão materialista mudou a atmosfera daquele lar. O materialismo tem esse poder. Ele nos faz esquecer o eterno. Quando alguém entra no nosso espaço, falando só de coisas passageiras, é como se uma cortina fosse puxada sobre as promessas de Deus. Em Mateus 6, versículo 19 a 20, Jesus ensina: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. As coisas que tanto valorizamos aqui, carros, roupas, eletrônicos, vão se desgastar, quebrar, perder o brilho. Mas o que construímos com Deus, amor, fé, generosidade, dura para sempre. Quem vive obcecado pelo material não entende isso e, pior, pode nos levar a esquecer também. Esse tipo de influência é especialmente perigoso num lar cristão, onde deveríamos ensinar nossos filhos a buscar a Deus. Em vez disso, começamos a ensinar que o valor está no que eles podem ter. Onde deveríamos encontrar contentamento, passamos a correr atrás do próximo grande lance. Em Hebreus 13, versículo 5, a Bíblia nos exorta: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Contentamento é uma palavra poderosa. Significa olhar para o que temos hoje, um teto, uma refeição, a presença de Deus, e dizer: Isso basta. Mas o materialismo grita o oposto: Você precisa de mais. E quando damos ouvidos a essa voz, nosso lar deixa de ser um lugar de gratidão para virar um campo de ansiedade. Às vezes, o materialismo se disfarça de praticidade. Eu só quero dar uma vida melhor para minha família, diz alguém, enquanto gasta tudo em coisas que não preenchem o coração. Conheci um homem, Roberto, que trabalhava como vendedor. Ele tinha um amigo, André, que adorava exibir seus bens. André aparecia na casa de Roberto com relógios caros, falando de investimentos e lucros. Você precisa pensar grande, dizia. Roberto, que antes vivia feliz com o que ganhava, começou a se sentir pequeno. Ele passou a fazer dívidas, comprar coisas que não precisava, tudo para impressionar André. Sua esposa reclamava que ele estava distante. Os filhos sentiam falta do pai presente. O lar, que era um lugar de união, virou um espaço de estresse. André não o forçou a nada, apenas mostrou um caminho que Roberto escolheu seguir. Como nos protegemos disso? Primeiro, precisamos reconhecer o perigo. Quem entra no nosso lar, falando só de coisas materiais, não está apenas compartilhando novidades, está plantando uma visão de mundo. Em Eclesiastes 5, versículo 10, Salomão escreve: Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Essa busca nunca acaba. Sempre haverá algo novo para querer, algo maior para alcançar. Se dermos espaço a essa mentalidade, nosso lar vai virar um lugar de insatisfação eterna. A solução está em redirecionar o foco. Quando alguém começa a falar só de posses, traga a conversa para o que importa. Eu sou grato pelo que Deus já me deu, ou prefiro investir meu tempo naquilo que não acaba. É uma forma sutil de mostrar que seu lar tem outros valores. Outra arma contra o materialismo é a generosidade. Em Atos 20, versículo 35, Jesus é citado dizendo: Mais bem-aventurado é dar que receber. Quem vive para acumular não entende isso, mas quem vive para dar encontra a alegria verdadeira. Experimente transformar seu lar num lugar de doação. Ajude um vizinho, compartilhe o que tem, mostre que a riqueza está nas relações, não nos bens. Isso cria uma atmosfera que repele o materialismo. Se alguém chega falando de ostentação, vai sentir que ali o chão é diferente.
E, acima de tudo, busque a Deus. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus promete: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino é nossa prioridade, as coisas materiais encontram seu lugar. Um lugar pequeno, secundário. O lar cristão deve ser um testemunho do eterno. Não é errado ter bens ou buscar conforto, mas é perigoso quando isso vira o centro da vida. Quem entra na nossa casa, preso ao materialismo, nos puxa para baixo, para o que é temporário, enquanto Deus nos chama para o alto, para o que dura. Pense em como você quer que seu lar seja lembrado, como um lugar de coisas ou como um lugar de fé. Em Colossenses 3, versículo 2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é a chave. Mantenha os olhos no céu e as coisas da terra não vão dominar seu coração. Quinto, quem nos afasta de Deus e os hipócritas? A vida cristã é uma caminhada constante rumo a Deus, um caminho onde cada passo conta, mas nem todos que cruzam nossa estrada nos ajudam a seguir em frente. Há pessoas que, mesmo sem querer, nos puxam para longe do nosso destino espiritual. Não são inimigos declarados. Muitas vezes, nem percebem o que fazem, mas o impacto da presença delas é real. A Bíblia nos alerta, em 1 Coríntios 15, versículo 33, não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo nos chama a atenção para o poder das influências ao nosso redor. Hoje, vamos explorar 2 tipos de pessoas que ameaçam nosso lar. Aquelas que nos afastam de Deus, mesmo sem intenção, e os hipócritas, que escondem a verdade sob uma máscara de santidade. Nosso objetivo é entender como essas presenças afetam nossa paz e como proteger o espaço que Deus nos deu. Primeiro, pensemos em quem nos afasta de Deus. Não são necessariamente pessoas más ou cheias de pecados óbvios. Às vezes, são amigos queridos, colegas de trabalho ou até familiares que, por sua indiferença espiritual, nos levam a esfriar na fé. Elas não atacam nossa crença diretamente, apenas vivem de um jeito que faz a busca por Deus parecer menos urgente. Imagine alguém que nunca ora, nunca lê a Bíblia, nunca fala de coisas eternas. Quando você está com essa pessoa, o papo gira em torno de trabalho, séries, planos para o fim de semana. Nada disso é errado em si, mas com o tempo, você percebe que seus próprios hábitos mudam. A oração matinal vira um "depois eu faço". A leitura da palavra é trocada por um vídeo no celular. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo pergunta: que parceria tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? A questão aqui não é só sobre crenças opostas, mas sobre valores que não apontam para o mesmo norte. Essas influências são perigosas, porque agem devagar. Não é um empurrão que te derruba, é um desvio sutil que te tira do caminho. Pense em João, um jovem que cresceu numa casa cheia de fé. Seus pais o levavam à igreja e ele amava cantar louvores. Quando entrou na universidade, conheceu Rafael, um colega extrovertido e divertido. Rafael não tinha nada contra Deus, mas também não se importava com ele. Os dois começaram a passar muito tempo juntos, e Rafael sempre tinha algo para fazer: festas, jogos, saídas com amigos. João, que antes reservava as noites para estudar a Bíblia, passou a dizer: amanhã eu volto a isso. Aos poucos, a chama da fé que ardia nele foi ficando fraca. Rafael não o forçava a nada. Apenas vivia uma vida tão cheia de distrações que João perdeu o foco. O lar de João, antes um lugar de devoção, virou apenas uma parada entre um compromisso e outro. A Bíblia nos chama a vigiar esse tipo de influência. Em 1 Pedro, 5º versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai,
Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O inimigo nem sempre usa ataques diretos. Muitas vezes, ele usa as vozes ao nosso redor para nos distrair. Quem nos afasta de Deus pode ser alguém que não entende o valor da oração, que ri quando você fala de jejum, que acha exagero ir à igreja todo domingo. Eles não te mandam abandonar a fé, apenas te fazem achar que ela pode esperar. E no lar, onde nossa espiritualidade deveria florescer, essa indiferença cria um vazio. Em Mateus 6, versículo 22 a 23, Jesus diz: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Quem nos cerca molda o que vemos e o que deixamos de ver. Proteger o lar disso exige clareza. Não se trata de cortar todos que não creem como nós. Jesus mesmo andava com pecadores para levá-los à luz. Mas há uma diferença entre ser luz no mundo e deixar o mundo apagar nossa luz. Se alguém entra na sua casa e, com o tempo, te faz duvidar do valor da sua fé, é hora de repensar. Talvez você precise limitar o tempo com essa pessoa ou mudar o tom das conversas. Diga, por exemplo: eu gosto de falar sobre isso, mas também quero compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Assim, você planta uma semente sem abrir mão do que acredita. Em Colossenses 3, versículo 2, Paulo nos orienta: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem vive só para o aqui e agora pode nos prender ao chão, mas nosso lar deve ser um lugar que nos eleva. Agora, vamos ao segundo perigo: a hipocrisia silenciosa. Se quem nos afasta de Deus age por indiferença, o hipócrita age por fingimento. Ele entra no seu lar com uma aparência de santidade, mas o coração está em outro lugar. Jesus foi duro com isso. Em Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Essas palavras cortam como faca. O hipócrita é um mestre em enganar. Fala de Deus, cita versículos, até ora em voz alta, mas suas ações contam outra história. Ele é como uma árvore que parece cheia de frutos, mas ao se aproximar, você vê que está seca. A hipocrisia é traiçoeira, porque vem disfarçada. Pense numa vizinha, Clara, que vai à igreja todo domingo e adora falar de fé. Ela visita sua casa, elogia seu jeito de criar os filhos, até sugere um estudo bíblico. Mas, fora dali, você descobre que ela vive falando mal dos outros, guardando rancor, ignorando os pobres na rua. Quando está com você, parece um anjo. Quando sai, suas escolhas mostram outra face. O perigo não é só o que ela faz, mas o que ela te leva a aceitar. Você começa a pensar: se ela é assim e fala tanto de Deus, talvez eu não precise me esforçar tanto. A hipocrisia normaliza uma fé vazia, e isso pode infectar seu lar. Em Lucas 12, versículo 1, Jesus avisa: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como fermento, ela cresce e se espalha, se não for contida. O impacto disso no lar é profundo. Onde deveria haver verdade, entra a falsidade. Seus filhos, por exemplo, podem ver essa pessoa e achar que a fé é só aparência, que basta dizer as palavras certas sem viver a verdade. Em 1 João 1, versículo 6, lemos: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A fé verdadeira se prova nas ações, não nas palavras bonitas. O hipócrita te faz acreditar que a superfície é suficiente, mas Deus quer o coração. Quando você deixa essa influência entrar, o lar
perde a essência do que significa seguir a Cristo. Em vez de um lugar de transformação, vira um palco de encenação. Como identificar o hipócrita? Ele não vem com um aviso na testa, mas há sinais. A diferença entre o que fala e o que faz, a falta de fruto genuíno, o jeito de julgar os outros enquanto ignora os próprios erros. Pense num tio que chega na sua casa todo domingo, cheio de conselhos espirituais. Ele diz que você precisa perdoar, mas vive brigado com metade da família. Ele prega generosidade, mas nunca ajuda ninguém. Aos poucos, você percebe que as palavras dele são só barulho. Em Tito, 1 versículo 16, a Bíblia descreve essas pessoas. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras. O hipócrita não é só um risco para si, é um risco para quem o acolhe, porque te convida a viver uma mentira. Proteger o lar da hipocrisia exige coragem e discernimento. Não é sobre acusar todo mundo, mas sobre buscar a verdade. Em Mateus 7, versículo 15 a 16, Jesus diz: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe os frutos, não as promessas. Se alguém entra na sua casa com uma fé de fachada, confronte com amor ou afaste com sabedoria. Diga: eu valorizo a sinceridade e aqui buscamos viver o que cremos. Seu lar não pode ser um lugar onde a falsidade se sinta em casa. Em Efésios 5, versículo 11, Paulo nos chama: não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes denunciá-las. A luz de Cristo expõe o fingimento. Tanto quem nos afasta de Deus, quanto o hipócrita, tem algo em comum. Eles desviam nosso olhar do que é real. Um faz isso com distrações, o outro com ilusões. Nosso lar precisa ser um lugar de verdade, onde a fé não é um acessório, mas a fundação. Em João 8, versículo 31 a 32, Jesus promete: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneça na palavra, e essas influências perderão força. 6. Os críticos destrutivos. Nosso lar é um lugar onde deveríamos nos sentir seguros, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. É onde buscamos força para enfrentar o mundo, onde nossos corações encontram repouso. Mas há pessoas que, ao entrar nesse espaço, trazem consigo palavras que ferem como lâminas. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 12, versículo 18, há quem fale como quem fere com espada, mas a língua dos sábios é medicina. Hoje, vamos falar dos críticos destrutivos, aqueles cujas palavras não constroem, mas derrubam, minando nossa confiança e paz. Depois, vamos refletir sobre como construir um lar que resista a essas influências, um lugar onde a presença de Deus seja o alicerce. Nem toda crítica é ruim. Há momentos em que um conselho duro, mas bem intencionado, nos ajuda a crescer. O problema está na crítica que não quer levantar, mas destruir. Essas pessoas não apontam falhas para nos melhorar, elas as usam como armas para nos diminuir. Imagine uma visita em casa. Você preparou tudo com carinho, a comida está na mesa, as crianças brincam felizes. Então alguém diz: esse bolo está meio seco, né? E essas crianças estão muito barulhentas. Você não acha que falta disciplina aqui? O tom pode até parecer leve, mas as palavras cortam. Elas não oferecem solução, só julgamento. Em Provérbios 15, versículo 4, lemos: a língua branda é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Os críticos destrutivos quebram o espírito e, quando entram no nosso lar, transformam um lugar de vida em um campo de insegurança. Essas pessoas
podem estar mais perto do que imaginamos. Um parente que sempre encontra algo para reclamar, um amigo que disfarça críticas em brincadeiras, um colega que aponta defeitos sem nunca elogiar. Elas têm um jeito de fazer você se sentir pequeno, como se nada que você fizesse fosse suficiente. Pense em Sofia, uma mulher que adorava receber amigos em casa. Ela gostava de cozinhar, decorar a sala, criar um ambiente acolhedor. Um dia, convidou uma colega de trabalho, Patrícia, para um café. Patrícia chegou e em poucos minutos começou. Esse quadro na parede tá meio torto, né? E essa cortina não combina muito com o sofá. Sofia riu, tentou não ligar, mas Patrícia continuou. Você já pensou em fazer um curso de culinária? Esse bolo tá com cara de receita antiga? Aos poucos, Sofia parou de convidar gente. O que era um prazer virou motivo de vergonha. Patrícia não queria destruir Sofia. Apenas tinha um hábito de criticar tudo. Mas o efeito foi devastador. O poder das palavras é imenso. Elas podem curar ou ferir. E os críticos destrutivos escolhem o segundo caminho, mesmo sem perceber. Em Tiago 3, versículos 5 a 6, a Bíblia compara a língua a um fogo. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo. Uma crítica mal colocada pode incendiar a paz do lar, espalhando dúvida e tristeza. Essas palavras não ficam no ar, elas entram no coração, fazendo você questionar seu valor, suas escolhas, até sua identidade em Deus. O lar, que deveria ser um escudo contra o mundo, vira um lugar onde você se sente julgado. E o pior, muitas vezes, esses críticos se escondem atrás de boas intenções, dizendo é para o seu bem, enquanto o estrago se acumula. O que torna essa crítica tão perigosa é o jeito como ela ataca o íntimo. Não é só sobre o bolo ou a cortina, é sobre quem você é. Ela te faz duvidar do que Deus diz sobre você, que você é amado, perdoado, redimido. Em Mateus 12, versículo 36 a 37, Jesus avisa: Digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Os críticos destrutivos jogam palavras ao vento sem medir o peso, mas nós, que as recebemos, sentimos cada golpe. No lar, isso é ainda mais grave, porque ali é onde deveríamos nos ver como Deus nos vê, não como os outros nos definem. Como identificar essas pessoas? Elas nem sempre são rudes ou agressivas. Às vezes, vêm com um sorriso, um tom de superioridade disfarçado de ajuda. O sinal está no efeito. Depois que elas falam, você se sente pior, não melhor. Elas raramente equilibram crítica com encorajamento. O foco é sempre o que está errado. Pense num cunhado que toda vez que visita, comenta: Você ainda não terminou aquele curso? Eu, no seu lugar, já estaria empregado. Ele não pergunta como você está, não celebra seus esforços, só aponta o que falta. Em Provérbios 18, versículo 21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Os críticos destrutivos semeiam morte, e nosso lar não pode ser o solo onde isso cresce. Proteger o lar desses ataques exige ação. Não é sobre brigar ou cortar laços de uma vez, é sobre estabelecer fronteiras. Se alguém começa a criticar sem construir, interrompa com gentileza. Eu prefiro focar no que está dando certo aqui. Ou simplesmente mude o rumo da conversa. Em Efésios 4, versículo 29, Paulo nos orienta: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, segundo a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. Nosso lar deve ecoar essa regra. Só palavras que edificam têm lugar. Se o crítico insiste, talvez
seja a hora de limitar as visitas. Pense num filtro. Você não deixa qualquer coisa entrar na sua água. Por que deixaria na sua casa? Às vezes, porém, o crítico destrutivo é alguém que não podemos evitar. Um pai, uma mãe, um irmão. Nesses casos, a proteção vem de dentro. Lembre-se do que Deus diz em Salmos 139, versículo 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e maravilhoso. Quando as críticas vêm, segure-se nessa verdade. Não deixe que palavras humanas apaguem a voz divina. E ore por essa pessoa. Talvez ela critique porque carrega suas próprias feridas. Em Romanos 15, versículo 13, Paulo deseja que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. A paz do lar não depende só de quem entra, mas de como você responde ao que chega. 7. Construindo um lar de paz. Agora, vamos além de evitar o negativo e construir algo positivo. Nosso lar deve ser mais que um escudo contra críticas. Deve ser um lugar de paz ativa, onde a presença de Deus floresce. Em Filipenses 4, versículo 8, a Bíblia nos chama: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, pensai nessas coisas. Isso é um convite para encher nosso espaço com o que é bom. Imagine uma casa onde as conversas giram em torno de gratidão, onde os erros são corrigidos com amor, onde cada um é valorizado. Esse é o lar que reflete o coração de Deus. Construir essa paz exige intenção. Comece com pequenos passos. Uma noite de oração em família, um momento para compartilhar bênçãos do dia, uma regra de não falar mal dos outros. Pense em Daniel, um pai que viu seu lar virar um caos por causa de um amigo, Marcos, que vivia criticando tudo, desde o jeito que Daniel trabalhava até como ele gastava dinheiro. Um dia, Daniel decidiu mudar. Chamou a esposa e os filhos e disse: vamos fazer desta casa um lugar de encorajamento. Quando alguém errar, a gente ajuda, mas nunca derruba. Aos poucos, Marcos parou de visitar. O ambiente não combinava mais com ele. A casa de Daniel virou um refúgio de paz, onde até as visitas sentiam Deus. Essa transformação não acontece sozinha. Em João 16, versículo 13, Jesus promete: quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Peça ao Espírito Santo sabedoria para discernir quem edifica e quem destrói, para responder com graça e firmeza, para cultivar um lar santo. Nosso lar é um presente, um lugar onde a paz de Cristo deve reinar. Em Colossenses 3, versículo 15, lemos: que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Deixe essa paz decidir o que fica e o que vai. Ouvir as palavras inspiradas por Billy Graham sobre os 5 tipos de pessoas que podem ameaçar a paz do nosso lar foi como acender uma luz em um canto escuro da minha alma. O lar, para nós brasileiros, é mais do que tijolos e paredes. É o coração da família, o lugar onde nossas crianças crescem, onde compartilhamos risadas, lágrimas e orações. É o nosso refúgio sagrado, onde a voz de Deus deve ecoar mais alto que o barulho do mundo. Refletindo sobre essa mensagem, percebi o quanto subestimamos o impacto das pessoas que deixamos entrar nesse espaço. Cada um dos 5 tipos, aqueles que promovem o pecado sem arrependimento, os semeadores de discórdia, os materialistas, os que nos afastam de Deus e os hipócritas, nos desafia a sermos vigilantes. Não se trata de fechar as portas para todos, mas de proteger o que Deus nos confiou com sabedoria e coragem. O primeiro aprendizado que levo é a importância de guardar o coração. Como diz Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No Brasil,
onde a família é o pilar da nossa cultura, o lar é onde transmitimos valores aos nossos filhos, onde celebramos as festas com cheiro de feijoada e som de samba, mas também onde enfrentamos lutas espirituais. Permitir que alguém entre e plante sementes de pecado, discórdia ou materialismo é como deixar ervas daninhas crescerem em um jardim que deveria florescer. Por exemplo, já vivi momentos em que um amigo, sem má intenção, trouxe conversas que me fizeram questionar minha fé. Ele falava de escolhas que normalizavam o erro. E aos poucos, comecei a achar que talvez eu fosse careta demais. Essa reflexão me ensinou que não posso baixar a guarda. Meu lar precisa ser um lugar onde a palavra de Deus é o padrão, não as vozes do mundo. Outro ponto que me marcou foi a sutileza dos semeadores de discórdia. No Brasil, onde adoramos reunir a família em volta da mesa, uma simples fofoca ou comentário mal colocado pode transformar um almoço de domingo em um campo de tensão. Lembro-me de uma tia que, sem perceber, sempre criticava as escolhas dos outros na família. Você viu como fulano gastou mal o dinheiro? Ou acho que ciclano não está criando os filhos direito? No começo eu ria, mas logo percebi que essas palavras criavam desconfiança e divisão. A Bíblia, em Provérbios 26, versículo 20, nos ensina: onde não há lenha, o fogo se apaga. Aprendi que para proteger a paz, preciso apagar essas faíscas antes que virem incêndio. Isso significa mudar de assunto ou, se necessário, estabelecer limites claros. Aqui em casa, preferimos falar de coisas que unem. O materialismo, outro perigo, é algo que ressoa muito na nossa sociedade. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos desigualdades, é fácil cair na armadilha de medir o sucesso pelo que possuímos. Já me peguei comparando minha casa simples com a de alguém que exibia carros novos ou viagens caras. Mas Mateus 6, versículo 33, me lembra: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A lição aqui é focar no eterno, não no temporário. Em vez de correr atrás de coisas, quero ensinar meus filhos a valorizar a gratidão, a generosidade e a fé. Um lar cristão não é medido pelo tamanho da TV, mas pela profundidade do amor. Quem nos afasta de Deus e os hipócritas também me fizeram refletir. Conheci pessoas que, com suas distrações ou falsa espiritualidade, me levaram a esfriar na fé. Um colega de trabalho, por exemplo, sempre me chamava para sair e falava de tudo, menos de Deus. Aos poucos, minha rotina de oração foi ficando de lado. Já a hipocrisia me ensinou a olhar os frutos, não as palavras. Em Mateus 7, versículo 16, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. No meu lar, quero ser exemplo de uma fé verdadeira, vivida com ações, não apenas com discursos bonitos. Por fim, os críticos destrutivos me ensinaram o poder das palavras. No Brasil, onde somos calorosos e expressivos, uma crítica mal colocada pode ferir profundamente. Já recebi comentários que me fizeram duvidar do meu valor, mas Salmos 139, versículo 14 me lembra: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e maravilhoso. Aprendi a filtrar o que entra no meu lar e a responder com graça, mas com firmeza. Meu espaço deve ser um lugar de encorajamento, onde todos se sintam amados por Deus. Essas lições mudaram minha forma de ver o lar. Não é só sobre quem convido, mas sobre como eu escolho viver. Quero que minha casa seja um reflexo da paz de Cristo, onde oramos juntos, rimos juntos e enfrentamos o mundo com fé. Isso exige coragem para dizer não a influências negativas, mesmo que sejam de pessoas próximas. No Brasil, onde a família é tudo, proteger o lar é um ato de amor. Por nós,
pelos nossos filhos e por Deus. Cada dia é uma oportunidade de construir um santuário onde a presença divina reine. Que eu seja vigilante, sábio e fiel nessa missão, para que meu lar seja, como diz Colossenses 3, versículo 15, um lugar onde a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Chegamos ao fim dessa jornada poderosa. Se essa mensagem tocou seu coração e te inspirou a proteger seu lar, deixe um like agora mesmo e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e sua família. Nos comentários, escreva "Quero paz no meu lar" e conte o que você aprendeu hoje. Sua participação faz toda a diferença. Que Deus abençoe seu lar com paz, amor e a sua presença. Até a próxima.